A primeira questão que sempre falo para vocês. Primeiro, fizemos a estrutura. Veja, olha só. Nossa, Paulo, bem cortado, tá geometricamente bem cortadinho, tudo certinho. Horrível. Fica horrível. Vocês, eu sei que tá horrível de feio, mas ela tá bem cortada, Paulo, eu me esforço, eu faço as medidas, olha lá, tá tudo tão certinho, meu Deus do céu, olha, cortada a laser, horrível, não assenta na cabeça, não é essa a questão. Primeira questão, nós temos que, aqui fiz uma forma geral, assim, clássica de um pixie cut. Existem muitas variáveis, mas cortar bem, por exemplo, criar uma boa estrutura não tem nada a ver com fazer um cabelo se assentar no crânio. Ele pode estar perfeitamente geométrico, só que nós somos seres imperfeitos. Nós temos linhas de entrada, nós temos densidades diferentes, nós temos cabelos ondulados aqui, mais lisos aqui, mais cabelo aqui, menos cabelo aqui, rodamuinhos complexos, que levam o cabelo para um lado, que levam o cabelo para o outro. Então, falta de cabelo aqui. Bom, esse é o grande X da questão. Vamos lá. A primeira questão, eu poderia trabalhar com várias formas, mas hoje o nosso assunto é tesoura dentada e isso é importante usar elas, ter elas e saber como usá-las. Na minha opinião, sim, e muito. Como falei, não sou um grande fã de usar essas ferramentas em cabelos longos ou em cabelos médios. Eu gosto na parte de baixo do Chanel, na nuca do Chanel gosto bastante. E quando o cabelo começa a ficar mais curto, acho fantástico, certo? Primeiro, na primeira fase de acabamento. Qual é? Bom, a primeira fase de acabamento, nessa aqui, é suavizar aquela tesourada brusca, onde eu posso trabalhar. Sim, poderia trabalhar buscando ele na mão aqui e suavizando exatamente aquilo que apresentei no início. Por exemplo, vamos suavizar a sua estrutura, eu bato a tesoura dentada, poderia trabalhar de ponta de tesoura dentada para corromper o quê? Aquela estrutura final do corte. Eu gosto de trabalhar muito pente e tesoura, certo? Paulo, mas eu não sou barbeiro e eu preciso trabalhar dessa forma, Paulo, não sou barbeira. Estou falando de cabelo na cabeça, não estou falando de sexo. Então, cabelo na cabeça, não importa homem ou mulher, eu preciso desenvolver a motricidade, não estou falando de barba, certo? Não estamos falando disso, estamos falando de cabelo. Se quem vai vestir esse cabelo é um homem ou uma mulher, não me importa. O que importa é que eu preciso entregar e dar bom acabamento ao cabelo. Curto na cabeça. E para isso, desenvolver a motricidade do pente, o giro da tesoura, sempre é fantástico. Mas veja, usar a tesoura da forma correta e não entortar o seu pulso e não bater de uma maneira descontrolada, não conseguir controlar uma mão com a outra, ou principalmente não ter uma tesoura que, ao fechar, puxa demais o cabelo. Aqui eu estou fazendo o primeiro afinamento que eu chamo afinamento geral. É o afinamento do terço final, é o afinamento da ponta do corte, aonde eu faço os painéis, primeiro um, depois outro, circundo toda a cabeça. De uma forma que pode ser feita de ponta de tesoura, se a minha tesoura for muito boa, e eu amo as tesouras dentadas, principalmente com essas dentições, adoro elas. Onde eu consigo desconstruir um pouquinho, quando eu falo desconstruir, é aquela estrutura sólida, complexa, e o cabelo já começa a se assentar. Lembre-se, se a sua tesoura ao fechar traz a cabeça junto, vamos investir em boas tesouras. Feito isso, nessa primeira questão de acabamento, eu já faço o cabelo se assentar ao crânio. Vocês já percebem que aquela figura meio peruquinha parecia, claro, tenho certeza que vocês têm a compreensão de vocês em relação a uma boneca e a uma pessoa. Se compartilho com vocês aqui, através dessa manequim, que gentilmente está aqui nessa noite fria do Rio Grande do Sul, para compartilhar informações, ela sempre aceita estar aqui. Podem ter certeza que funciona, afinal é o que eu só compartilho com vocês, aquilo que aplico nas minhas clientes, nas minhas modelos e apresento nos meus cursos e em toda pessoa de verdade que eu atendo. Então aqui fizemos uma estrutura, fizemos a primeira fase de estrutura, de textura. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês algo que eu sei que para alguns, já antecipo, para algumas pessoas vai soar estranho, que é a questão da texturização. E eu estou fazendo com o cabelo a seco, para que fique mais fácil de vocês todos visualizarem. Eu quero que vocês compreendam que nós não estamos aqui para achar certo ou errado, e que aquilo que vou fazer tu pode achar que vai dar errado, mas primeiro, voltando ao ponto, eu não compartilharia com vocês se eu não o praticasse. Tu pode questionar, talvez porque tu nunca usou esta mesma ferramenta, ou porque fez e descobriu que aquela assinatura não é a tua. Maravilha, o meu papel
É sempre te dar, né, fundamentos, o entendimento para que tu liberte a artista e consiga criar cada vez mais visuais únicos e exclusivos. Mas falei da importância deste afinamento, agora eu vou para outro ponto, que é quando trabalhamos em divisões diagonais. E aí vem a importância desta ferramenta, que poderia ser ela, talvez com dentições mais finas, um pouco como esta, aonde eu gosto de trabalhar criando pequenos sulcos desta forma, criando separações, aonde aqui vocês estão vendo eu fazer um único movimento, que eu poderia escolher se mais próximo da ponta, mas eu avanço em cabelos curtos, mais para o meio da mecha e em alguns casos mais perto da raiz, inclusive para que eu faça amizade com, e vocês já viram eu fazer isso no meu próprio cabelo, que é o que eu estou fazendo agora na frente de vocês. Tocando a tesoura, inclusive, na pele do meu couro cabeludo, abrindo e fechando, criando ranhuras para que haja um encaixe das densidades. Isso é muito importante. Pois bem, primeira questão. Para isso, eu preciso ter um controle motor. Veja, quando eu trabalho nesta técnica, que para mim é fundamental ter tesoura dentada para cabelo curto, eu abro muito pouco a tesoura desta forma. Eu não abro desta forma. É isso, e aí eu fecho. Fecho. Eu não abro e fecho. Se fosse um sorriso, seria como se fosse... Não tem nada a ver com... Sendo esse sorrisinho curtinho, posso variar entre... Evitem o... Não, eu não sou muito fã. Nós vamos lá. De cima para baixo, de baixo para cima, encontrando os equilíbrios, atacando, sempre abrindo ela muito sutilmente, certo? Desta forma, feita a primeira parte, faço outra diagonal para trás, penteio sobre e com muita suavidade, crio pequenos canais, separações que vão dando personalidade, suavidade e encaixe a um pixie cut. Sempre desta forma, abrindo pouco. Desta forma, mecha por mecha, conduzo, divisão diagonal para trás. Posso dar velocidade ao corte. Veja, velocidade ao corte. Se tenho controle, vou dando velocidade ao corte, mas sempre com grau de consciência. Não é a moda ventania, não é a moda maluca, eu vou construindo, sempre mecha por mecha. E em cada nova divisão, eu posso encontrar um desafio, assim como esta manequim que me entrega frontais muito densas. E cá estou eu usando ela de novo, atacando com a pontinha da tesoura. Desta forma. Primeiro fiz o básico, fiz o que eu devia fazer. Primeiro fiz a estrutura, depois diagonais e vou para o acabamento mais fino. Agora vou atacando onde o cabelo me pede, personalizando rodamoinhos, densidades, fazendo amizade e sempre... Nada de... Calma. A boa tesoura começa a criar a boa estrutura. Aquele cabelo que vocês viram, já denso mesmo numa manequim, começa a fluir e a encaixar. E eu começo daí a personalizar de baixo para cima. Encontro um ponto, suavizo. Se tenho rodamuinhos ou proporções, cabelos mais densos, vou lá e ataco, suavizo, personalizo. Mas nessa ordem. Primeiro o todo, depois em canais e depois ataco, criando todo o perímetro de um lindo corte curto. Se vejo algo que me incomoda, não bato de qualquer forma, vou lá, isolo, suavizo, personalizo, escuto esta porção. Resolvida que está, solto mais uma. Percebo, já está resolvido, solto todo. Ainda tem o que eu preciso fazer? Vou lá e personalizo. De baixo para cima, suavizo. Esta ferramenta, para mim, na minha mão, é a extensão da minha ideia. E eu consigo, através dela, criar visuais de encaixe ao meu olhar, que fidelizam as minhas clientes. Por isso, estimulo todos vocês a terem excelentes tesouras desfiadeiras, tesouras dentadas.